Bem-vindos ao programa Vida na Palavra. Vamos iniciar este programa dizendo que Deus, aqueles que são fiéis a Deus, em cumprir os seus mandamentos e as ordenanças que Ele deixa, Deus sempre vai dar um escape. Deus sempre vai abrir uma porta, Deus não vai fazer perder e sim ganhar. E esses dias nós tivemos uma experiência com uma pessoa que esteve com a gente orando, né, nessa semana que passou. E por essa pessoa ser fiel ao Senhor, o que Deus fez? Ela teve uma audiência, né, ela tinha uma causa na justiça, e Deus fez com que ela não fosse prejudicada e ainda colocou uma pessoa que tinha um conhecimento da palavra para entender que quando nós buscamos ao Senhor, agimos de forma correta e plantamos a semente que eu vou falar neste programa, você vai ver se Deus não responde e te livra de todo mal. E essa pessoa teve um grande testemunho, né, que ela estava muito ansiosa do que ia acontecer, se ela ia ter perdas, né, na finança dela. E ela não perdeu, porque ela é uma pessoa que teme a Deus e é fiel, né, naquilo que eu vou falar aqui neste programa. Então isso deixou-nos muito alegres, porque quando a gente obedece a palavra de Deus, Deus ele vela em nos proteger e nos livrar de toda perda, seja ela em qualquer área de nossas vidas. E como eu falei no programa anterior, que Deus ele manda com que a gente vá plantando sementes na nossa vida. No programa anterior eu falei de sementes verbais. E hoje eu quero te ensinar que nós devemos plantar sementes financeiras, sementes que envolvam finanças, sementes que envolvam dinheiro. Por quê? Porque quando a gente planta aquilo que é correto, a gente vai colher o que é bom também. Então, por exemplo, Deus no outro programa falou para a gente plantar palavras e a gente ia colher vida. E hoje Deus quer nos ensinar a estar plantando para a gente colher bênçãos financeiras. E através dessa semente você não vai colher só a parte financeira, você vai colher com que Deus repreenda todo o devorador da sua vida, todo o cortador, tudo aquilo que tenta roubar a sua alegria. Então, em Malaquias, né, hoje eu quero tratar sobre finanças, a semente da finança, como você ter uma boa colheita financeira. Em Malaquias 3, 8, 9, 10, 11, 12 são os versículos. E quando você vai na igreja, né, nas igrejas evangélicas, você vê muitas pessoas lendo sobre esse texto, falando muito de dinheiro. E eu quero que você não se sinta assim chateado, nem constrangido, nem dizer, já vem essas pessoas falarem sobre oferta, sobre dízimo, mas eu quero dizer que a Bíblia ela não é pela metade, nós temos que pregá-la por inteiro. Então aquilo que Deus nos ensina, e se nós obedecermos e praticarmos, nós vamos receber nossas vitórias, porque Deus ele é fiel. Então diz assim o Senhor: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que estamos te roubando? E nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Aí Deus deixou: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois de fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós serei uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aí eu vou ler em Provérbios 3, 9, o versículo 9 e 10. Olha só: honra ao Senhor com
os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. E Números 23:13 fala assim, olha, presta atenção. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Amados, dinheiro é algo que as pessoas só gostam de falar quando a gente diz assim, ó, vou te dar um dinheiro para você comprar um presente, ou vou te dar um dinheiro para você comprar algo que você gosta, ou vou aumentar seu salário, ou vou te dar uma casa. Quando fala em dinheiro para você ganhar alguma coisa, todo mundo fica muito feliz. Mas nós temos que obedecer a um princípio da palavra de Deus e é bíblico. A Bíblia diz que se nós formos fiéis nos dízimos e nas ofertas, o Senhor vai repreender o devorador, vai fazer com que nós tenhamos uma vida abundante, uma vida mais abençoada. Só o que acontece? Muitos têm perecidos porque não querem deixar o seu bolso, o seu dinheiro liberado para devolver aquilo que pertence a Deus. O seu salário pertence a Deus e Ele te dá 100% para você devolver 10%. A Ele devolver para quê? Deus precisa dos seus 10%? Não, porque Ele é dono de tudo. Mas Ele quer ver aonde está o seu coração, se o seu coração é pego ao dinheiro, se você é uma pessoa avarenta, se você é uma pessoa que tem usura, ele quer ver onde está o seu coração, se está no dinheiro ou se está para adorar a Deus. Então, se você está vendo que o devorador, o cortador, o migrador, a peste está entrando dentro da sua casa e você deixou de ser dizimista ou você nunca foi, você faça prova com Deus, amados. Sabe o que é dízimo? Não adianta a gente querer mudar a palavra, porque tem pessoas que acham que dízimo é ganhar R$100 e devolver a Deus R$1. E isso não é dízimo. Dízimo são 10% de tudo que você ganha. Então, aonde Deus mandou você entregar os 10%? A casa do tesouro. Onde é a casa do tesouro? É a igreja que professa que Jesus é o Senhor e que está dentro da palavra de Deus, que cumpre toda a palavra de Deus. E você devolve ali na casa do tesouro. E aí você faça prova com Deus. Deus deixa você fazer a prova. E tem pessoas que estão vivendo uma vida miserável, uma vida sem portas, sem provisão de Deus. Por quê? Porque não querem obedecer a palavra. Então, amados, a gente aqui ora para Deus abrir uma porta de emprego para você, para Deus abençoar você, te dar uma promoção. Mas eu posso orar. Mas se você não obedecer a palavra e ser um dizimista e ofertante na sua igreja, você não vai conseguir resolver a sua vida financeira. E além da financeira, se você não for dizimista e ofertante, além do problema financeiro, você pode trazer sobre a sua vida a enfermidade. Porque aqui diz que um demônio, um demônio vai entrando um atrás do outro, porque veio o migrador, o cortador, a peste, a locusta e todo devorador e devora tudo. Então Deus, Ele está querendo te ensinar a você, para você ser bem sucedido. E aqui diz o quê? Tem gente que conhece essa palavra de cor e salteado e fala assim, já vem esse pastor, já vem essa irmã, já vem essa pessoa falar de dízimo e oferta. Mas é bíblico. E se Deus está mandando eu pregar aqui no programa Vida na Palavra, é porque tem muitas pessoas que deixaram de ser dizimista e ofertante, ou então nunca foram. E aqui diz assim, ó, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então Deus está dizendo o quê? Tudo que você tem é para o Senhor. Então honre o quê? Você tem uma casa? Se precisa da sua casa para servir a Deus, cede a sua casa. Você tem um carro, é para Deus, é para fazer aquilo que vai agradar a Deus, porque Deus não é seu totalmente, Deus te deu só para você administrar. Então é aquilo, entrega
Deixa Deus cuidar daquilo que Ele deixou nas suas mãos. Deixa Deus ser o Senhor do seu carro, da sua casa. Deixa o Senhor ser o Senhor da sua vida. Então, quando você honra a Deus com as coisas materiais e respeita a Deus e sabe que tudo é de Deus e vem de Deus, você vai ser bem sucedido. Ele fala aqui que se você honrá-lo com os seus bens, você vai fazer o quê? Vai encher, vai transbordar os seus celeiros, quer dizer, não vai ter falta, você não vai precisar mendigar o pão, você não vai precisar ficar pedindo às pessoas as coisas, Deus vai trazer à sua porta, que vai falar, diz aqui, transbordarão de vinho os seus lagares. Então o que vai acontecer? A sua semente vai ser uma semente que vai ter uma colheita abundante, que vai te trazer alegria, porque o vinho na Bíblia representa também alegria. E por que eu li Números? Porque eu estou dizendo que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque o que Ele diz que Ele vai fazer para aqueles que são fiéis no dízimo e nas ofertas, Ele vai fazer. Porque Ele não é homem que minta. O homem mente. O homem diz assim, ó, você faz isso para mim, que eu faço isso para você. Deus não. Deus, Ele fala assim, que se a gente obedece, se nós obedecermos Ele dentro daquilo que está escrito na palavra, Ele vai nos abençoar. E oferta é o que, irmãos e amados? Dízimos são 10%. E ofertas alçadas é aquilo que você vai dar a mais. O dízimo é o quê? Como um seguro de vida. O dízimo é aquela provisão que você vai ter mensal. Mas a oferta que você dá, né, na casa do Senhor, você vai ver o algo mais de Deus acontecendo na sua vida. E, amados, a minha casa é uma casa de dizimistas e ofertantes. Esses são um princípio que veio desde Deus colocou no coração da minha mãe, meu esposo é dizimista ofertante, meu filho é dizimista ofertante, eu sou dizimista e ofertante. Por quê? Porque nós temos escolhido as bênçãos de Deus. É só saber um pouquinho da minha vida e ver o que nós temos escolhido na presença do Senhor. Então, você quer ser abençoado, ser bem-sucedido? Plante palavras, como eu disse no programa anterior, boas palavras. E comece a obedecer a palavra de plantar a sementinha dos dízimos e das ofertas. E eu quero também deixar aqui para você pensar, né? Primeiro eu citei a palavra e agora eu quero deixar para você para como você tem que administrar as suas finanças. Porque quando você devolve a Deus 10% para a obra de Deus, para a casa do Senhor, Deus te deixa 90%. E esses 90%, eles têm que ser bem administrados. Então, como que Deus quer que você administre as suas finanças? Primeiro, você vai ver o que são necessidades na sua vida. A primeira coisa que você tem que tirar dos 90% que Deus deixa para você é para quê? Necessidades são o quê? Alimentação, são roupas, são moradia e assistência médica. Então, no dinheiro que Deus deixar para você, você primeiro tirou os 10% e devolveu a Deus. Tem que ser a primícia. O primeiro, você devolver aquilo que pertence a Deus. Não roube a Deus. Diz a palavra, em que me roubais? Perguntaram. Aí eles, em que nós estamos te roubando, Senhor? Por que a nossa vida está assim? Vocês estão roubando nos dízimos e nas ofertas. Quer dizer, estão deixando de devolver. Aí a pessoa começa a ser fiel. Aí Deus fala, olha, como que vocês têm que administrar aquilo que eu deixo com vocês? São 90%. E os 90%, obedecendo a palavra de Deus, Deus vai fazer frutificar. Então você primeiro pague aquilo, usa o dinheiro para aquilo que é necessário. O que é necessário? Alimentação, roupa, moradia e assistência médica. Segundo, você vai pegar e vai olhar o que são as suas vontades. O que acontece? Não é pecado a gente ter vontades materiais, não é verdade? Deus coloca sonhos no nosso coração. Então nós pegamos o nosso dinheiro, nós atendemos as necessidades da casa ali, aí sobrou um pouco. Deus te dá vontades no coração, coisa que você gostaria de adquirir, um carro novo, uma casa, o que for, uma coisa material. Só que você tem que entender que você não vai poder conseguir tudo de uma vez. Por quê? Porque a gente tem que ser bons administradores. Então aquilo que é vontade, você
acalme o seu coração e procure conquistar uma coisa de cada vez. Então, primeiro, você vai administrar suas finanças no seguinte: vai ver o que é necessidade, vai ver o que é vontade. E, terceiro, você vai ver o que é desejo. O que são desejos? De acordo com a vontade de Deus, podemos comprar o que desejamos, com o dinheiro que nos restou depois que todos os nossos compromissos forem honrados. Então, o que você tem que fazer? Ver o que é a necessidade, organizar a sua finança, os 90% que Deus deixou, ver aquilo que é vontade, nem tudo que é vontade você vai poder ter ao mesmo tempo, e depois o que é desejo. O desejo do seu coração Deus vai agradar e vai conceder, só que você tem que ter o quê? Você tem que ter uma reserva, você tem que ter aquilo que você submete a Deus e obedece a Deus, Deus vai fazer sobrar. Aí com aquilo que sobra, você vai poder realizar o seu desejo. Então, por quê? Tudo pertence a Deus, né? Tudo é de Deus. Só que quando nós agimos de forma correta, Deus prospera os nossos caminhos. O que acontece com as pessoas que às vezes estão passando muita dificuldade, nunca alcançaram grandes conquistas nas suas vidas? Porque às vezes o dinheiro chega nas suas mãos, em vez de ver primeiro o que é necessidade, tem pessoas, amados, que não pagam os seus aluguéis e às vezes vão gastar com alguma coisa que não é uma necessidade básica. Então, tem pessoas que não pagam os seus impostos, e isso desagrada o coração de Deus. Tem pessoas que vão ter uma vida lá fora, procura ter uma aparência, mas as suas necessidades, às vezes uma escola que não está sendo paga, às vezes é a moradia, como eu falei, às vezes não tem um plano de saúde. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que consomem o dinheiro todo e não se organiza para ter uma vida mais equilibrada, para até ter um desejo, um sonho realizado. Então, nesses dias, você presta bem atenção, que você tire os 10% e devolva a Deus. Segundo, você paga os seus impostos, porque a Bíblia diz: dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Então, se Deus tem as leis dos homens para pagarmos os impostos, nós temos que pagar os nossos impostos. Então, tire 10%, devolva a Deus, paga os seus impostos. Terceiro, veja quais são as suas necessidades. E quarto, honre todos os seus compromissos. Amados, olha só, às vezes você adquiriu um compromisso, uma dívida, e você chegou numa situação que você não está conseguindo pegar aquela dívida e pagar tudo de uma vez. Mas nós que conhecemos a Deus, sabemos que temos provações, sabemos que vem as adversidades na vida, mas vamos honrar o nome de Jesus através das nossas vidas como? Veio a dificuldade financeira, você veio um aperto que você não conseguiu liquidar uma dívida que você fez com alguém ou com uma situação, você organiza suas finanças, mas você vai lá e comece a pedir a Deus uma forma de você, nem que for com pouco, mas você não deixa ninguém no prejuízo, porque a palavra de Deus diz que a ninguém devaz nada a não ser o amor. E tem pessoas, irmãos e amados, que às vezes ficam devendo às outras, devendo pessoas que não conhecem Jesus. Aí o nome do Senhor, acaba as pessoas falando mal das pessoas que servem a Deus. Por quê? Porque não honrou seus compromissos. Então, se você tiver o seu coração inclinado a fazer aquilo que é correto, Deus vai te dar condição de você saldar as pessoas que você ficou devendo. Então, quando a gente honra, nem que for com um pouquinho, olha, hoje eu não tenho R$1.000 para te pagar essa dívida, mas eu tenho 100. Então, assim, quando a gente começa com essa fidelidade, de integridade, Deus honra. Mas não faz esse papel de que, tem muito tempo, eu não preciso saldar minha dívida. Comece a ser íntegro, que Deus vai te honrar e vai te abençoar. Então, por quê? Quando a gente começa a administrar tudo em Deus, Deus vai fazer exceder, Deus vai fazer sobrar. E vai fazer o quê? Com a sobra, você ter uma vida mais tranquila, uma vida mais abundante, uma vida que vai trazer mais alegria ao seu coração. Então, Deus plantou muito isso para eu não deixar. Às vezes você já me viu até falar sobre dinheiro no programa Vida na Palavra.
quero que você fale sobre dízimo e oferta, eu quero que você fale sobre finanças. Organize, não deixe de atender às suas necessidades. Olha aquilo que é vontade, olha aquilo que é desejo, olha os impostos, olha quem você está devendo. Quando nós nos submetemos a Deus, Deus vai fazer com que os nossos caminhos sejam prósperos e abençoados. Então, amados, reveja os seus conceitos, reveja a sua vida. Como eu falei, tem pessoas que têm vindo aqui, a irmã que esteve aqui no culto passado, foi uma causa na justiça. Ela ia perder um pouco da pensão dela. E sabe o que Deus fez? Por ela ser dizimista e ofertante, Deus não deixou ela perder um centavo, porque ela é fiel ao Senhor. A outra irmã com o casal, eles são dizimista e ofertante. Eles estiveram aqui num culto e eles falaram que a fidelidade de cultuar a Deus aqui conosco, de serem dizimista e ofertante, naquele dia Deus abriu as portas, que a filha conseguiu resolver as necessidades que ela tinha para atender, e foi milagre. Sabe por quê? Deus vela pela sua palavra. Então comece, não foi até hoje, comece a ser. Primeiro, devolva a Deus e fala: Senhor, aqui está, e o que pertence a Ti. Repreenda o devorador da minha vida, repreenda o cortador da minha vida, repreenda aquilo que está tentando minar as minhas finanças. E eu sempre aprendi, às vezes você quer começar com muito, mas eu aprendi, se você não começar com aquele pouquinho, você nunca vai ser fiel a Deus. Seja com as suas moedas, seja com o seu real, não importa para Deus quantidade, importa a obediência. Porque eu lembro, né, isso não tem nada a ver com finança, mas a colocação que uma professora minha me ensinou. Ela falava assim, porque todos os livros que ela mandava ler, ela não tinha trabalho comigo, porque eu podia ser de 100, de 500 páginas, eu lia de uma página, podia ser quantas páginas eu estava lendo, porque eu sempre gostei de ler muito. E ela dizia que quem não lia um livro de 10 páginas, eu não ia ler o de 500. Então comece a ser fiel no pouco, sobre muito o Senhor te colocará. Começa a ter este princípio, não olhe a circunstância, obedeça a palavra e você vai ver a sua semente frutificar, porque aqui nós somos colaboradores de programas que passam no mundo todo, nós somos colaboradores, aonde nós vamos, Deus coloca no nosso coração para a gente estar ofertando em denominações que são diferentes da nossa, sabe por quê? Quem muito planta, muito vai colher, e nós somos sábios e inteligentes, então a gente planta onde? No reino de Deus, na obra de Deus, porque essa poupança é garantida, esta poupança frutifica e o rendimento dela é maior do que até nos bancos. Então que o Senhor te dê este princípio, te faça obedecer e que você abra o coração de entender que dinheiro é espiritual e Deus quer mudar a sua sorte, porque Ele é fiel e perfeito. E nós vamos orar para este princípio vir na sua vida de uma forma que você dê com alegria, porque Deus não impõe nada a ninguém e não quer ninguém fazendo nada por imposição, quer que faça com alegria e com obediência, porque Ele é lindo e maravilhoso. E nunca vai deixar desamparado um justo e nem a sua descendência mendigar o pão, porque Ele é fiel. Vamos orar pela fidelidade do povo de Deus? Amém? Senhor, o Senhor trouxe essa palavra porque o Senhor quer que nós sejamos pessoas liberais. E, Senhor, não adianta pregarmos, não vivermos. E eu glorifico a Ti, Senhor, porque eu estou pregando algo que eu vivo. Graças a Deus, Senhor, que o nosso bolso, o bolso da minha família, na minha casa, são bolsos convertidos ao Senhor. E, Senhor, quem nos conhece sabe o resultado. Quem nos conhece sabe o que nós temos colhido na Tua presença. E tudo, Senhor, não porque somos melhores, não porque queremos aparecer, mas porque simplesmente nós decidimos abrir o coração para obedecer ao Senhor, porque nós cremos que a Tua palavra é verdade e o Senhor é um Deus que fala e cumpre. E eu tenho certeza, Senhor, que a cada dia o Senhor tem nos dado sinais
da Tua presença real e maravilhosa, de termos um coração liberal na presença do Senhor. Pai, abençoa o Teu povo, ensina, Senhor, porque se eles não tiverem esse princípio, nós não conseguiremos, nós poderemos até orar, mas não vai haver milagres. Então nós queremos que o Teu povo viva milagres, abundância. Senhor, esses dias nós ouvimos um testemunho de um irmão que ele não era dizimista e ele começou a ser dizimista. O que aconteceu? Ele conseguiu um emprego, ele conseguiu promoção, ele conseguiu comprar uma casa e um carro. Então, Senhor, o Senhor o abençoou, porque ele fez prova do Senhor e o Senhor repreendeu os devoradores que estavam sobre a vida daquele irmão. Então, Senhor, em nome de Jesus, mova para vir sobre as casas, a entregar aquilo que pertence ao Senhor, mas de coração puro, de coração alegre, de coração de vitória. Porque, Senhor, às vezes as enfermidades vêm até porque a pessoa deu uma brecha e não entregou aquilo, devolveu aquilo que pertence a Ti. Nos ensina, Senhor, a obedecermos os Teus mandamentos, a obedecermos a Tua palavra, porque o Senhor é um Deus fiel e tudo aquilo que o Senhor fala, o Senhor cumpre, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Eu Te agradeço, Senhor, por esta oportunidade de estar ensinando a Tua palavra no programa Vida na Palavra. Eu agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu tenho certeza que eu vou ouvir testemunhos de que pessoas passaram a ser dizimistas e ofertantes. O Senhor abriu as janelas do céu. E eu vou ficar alegre com você. E vou estar feliz com você, porque esta foi a receita que Deus me mandou ministrar no seu coração. Eu agradeço a todos que têm nos assistido. Venha participar conosco nos cultos que temos às quarta-feiras aqui na minha residência, onde o endereço está na tela. Nós fazemos parte de uma igreja que vai morar no céu. Então esteja conosco, queira estar conosco, cultuando e adorando esse Deus lindo e maravilhoso. E nós agradecemos e até o próximo programa Vida na Palavra, se o Senhor assim nos permitir. Amém? Ainda que pareça que está tudo acabado, ainda que o médico tenha dito que é estado terminal, ainda que o gerente do banco tenha dito que não tem mais jeito, ainda que você esteja falido, doente, ferido, angustiado, perdido, saiba que Deus é fiel. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Faça essa oração comigo. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Oh, eu Te louvo por isso, Pai. Tu és fiel.
pelo carinho e pelo cuidado que Ele tem tido para com a tua vida, querido. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, para reconhecer que nada tem, tudo é Teu, Senhor. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar, porque eu sei que a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Oh, eu sei, Senhor, pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia, Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Eu sei, Senhor, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a Tua igreja, a todas as famílias. Tu és fiel, Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, eu sei que Tu és fiel. Eu sei que todas as minhas necessidades vão ser supridas em glória, pois Tu és fiel, Tu és fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és. Senhor, nós cremos. Tu permaneces fiel, Senhor, ainda que sejamos infiéis. O Teu nome é mesmo. Tu não podes mudar-te. Nós Te adoramos por isso. Oh, aleluia. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Bota a mão no seu peito e diz: fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Nós sabemos, Senhor, que Tu estás presente nesse lugar, em nossas vidas, em nosso barco, em cada tempestade. Aleluia. O Teu poder jamais irá falhar, porque Tu és fiel a mim. Fiel a mim. Tu és, Senhor, eu sei que Tu és.